Boa noite. Vou falar um pouquinho da saudade, né? Essa dor que fere os dois mundos, fere os que ficam e fere os que vão, porque é uma dor inexplicável, né? É uma dor que faz os nossos olhos se encherem de lágrimas, escorrer lágrimas dos nossos olhos. É uma dor assim que não tem explicação. E um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade. A doutrina espírita, ela é um conjunto de leis reveladas pelos espíritos superiores, contidas nas obras de Allan Kardec, com o objetivo fundamental de esclarecer, orientar e consolar as pessoas. Porque a gente sabendo que a vida continua, que um dia vamos nos encontrar, é consolador, muito consolador. E a morte, ela sempre vem, né? Não tem como fugir dela. Ela vem para todos. Ela vem para todos. Como eu já falei, estamos todos no trem, né? Uma hora vamos ter que descer desse trem da vida. Estamos na fila, alguém é o primeiro da fila. Que lugar que eu tô na fila, eu não sei. Mas eu também, um dia, vou desencarnar, assim como todo mundo. Né? E a morte, ela vem sorrateiramente, ela vem devagarinho, se insinua, ela marca seu território, né? E somos obrigados a encará-la pouco a pouco. Quando a gente pega uma certa idade e começa a ficar doente, a gente já começa a pensar sobre isso. A gente já começa a ficar com receio, a gente tem que ter fé em Deus, né? Tem muitas doenças, muitas vezes, que não tem cura. E é só a fé em Deus para nos consolar. E às vezes ela vem sem aviso, né? Ela simplesmente chega e leva nossos entes queridos. E não tem o que fazer, né? Ela rouba os nossos tesouros. Os nossos pais, às vezes nossos filhos, nossos maridos, pessoas queridas, amigas queridas. E nós ficamos abatidos, ficamos sem chão, não sabemos o que fazer. Porque, como eu falei, a saudade é uma dor inexplicável. E assim a vida segue. Os que ficam assim, devagarinho, marcados, se sentindo roubados, empobrecidos. Talvez a grande lição de tudo isso, da vida, seja a gente aprender a viver com a separação. Ou aprender a viver o dia de hoje, né? Como se não houvesse amanhã. Porque amanhã definitivamente não nos pertence. Eu sempre falo que o amanhã pertence a Deus. Né? Então a gente tem que viver o hoje como se não houvesse amanhã. Mas viver com sabedoria. Com sabedoria. E o luto é um processo necessário. Sempre. Sempre alcançados por todos que perdem seus afetos. Todos que perdem seus afetos queridos. Todos vão sofrer. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Porque depende muito do nível de evolução de cada um, né? Do nível de consciência de cada um. Depende do nível de consciência. Então, tudo depende disso. Às vezes a pessoa sofre mais, as pessoas sofrem menos. Muitos acabam caindo em depressão. Muitos precisam de auxílio, outros não. Mas essa dor, ela vai passar. Mas a dor da saudade, ela sempre vai vir bater ali naquela feridinha. Até ontem eu tava olhando a foto da minha mãe que já partiu, né? E, meu Deus, que saudade. Gente, chorei muito, porque é uma saudade, assim, é uma dor que não tem explicação. Mas temos que ter fé em Deus, porque eu sei que um dia eu vou reencontrá-la, né? E o grande paradoxo da morte é que a ausência se torna presença e não sabemos lidar com tantos sentimentos confusos. A tristeza, a raiva, a frustração, o sentimento de impotência, né? Eles se agigantam dentro de nós, porque nós não podemos fazer nada. Nós não temos o que fazer. Nós temos que aprender a lidar com a dor,
Nós temos que aprender a lidar com a dor da saudade e viver. E procurar o caminho do bem sempre. Não tem o que fazer, né? E no processo de luto, às vezes, a gente sente essa negação. A gente acaba se isolando. Como se estivéssemos em um sonho ruim e que em breve iríamos despertar, né? Como eu já falei, a gente sente raiva, fica triste, decepcionado, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia fazer. E assim o tempo passa, né? E daí vem aquela dor da saudade. Vem a dor da saudade, gente. Que é uma dor assim que não tem explicação. A dor da saudade, todo mundo um dia vai sentir. E eu, né, eu tenho duas amigas que elas sempre falam, estou com saudades de vocês. E eu não entendo isso, porque eu sinto saudades da minha mãe. Porque é uma dor, assim, que não tem explicação. Não tem explicação. Como eu falei, né? E isso que eu tô falando pra vocês, eu tirei de um texto lá que eu li da Jana, vou ler aqui pra vocês, da Jana Maiolo. Ela é professora formada em letras, pós-graduada em psicopedagogia, e ela é colaboradora da Sociedade Espírita Allan Kardec de Jales e pesquisadora do Evangelho de Jesus. E, gente, a morte vem pra todo mundo, né? O desencarne vem pra todo mundo. E daí vem a saudade. E quando a saudade bate, dói. Como eu falei, ela escorre pelos nossos olhos. Porque a gente não sabe quando vai ver aquela pessoa. Muitas vezes, inclusive, quando você sonha, você acaba vendo a pessoa em sonho. Mas quando acordamos, nós não lembramos. Nós não lembramos. Né? Porque o ser humano, apesar dele ser... de ter assim a sua suposta religiosidade, desculpa, é conhecimento, ele se abala no momento da despedida do ente querido. Não tem como isso não acontecer, porque todo mundo tem sentimento. Você é um ser humano, né? Você é um ser humano, então não tem como não sofrer. E a saudade, como fala no livro Verdade e Luz, quando uma nostalgia nos visitar, com saudades inexplicáveis, que não conseguimos decifrá-las, saibamos que afetos de almas muito queridas estão em sintonia conosco, emitindo vibrações de amor. Em verdade, somos espíritos imortais, eternos e indestrutíveis, que sobrevivemos a tudo que há. Esse texto eu tirei do livro Verdade e Luz, porque eu achei muito interessante. Porque quando essa nostalgia nos visita, a gente pode muitas vezes saber que aquele espírito amigo, aquele ente querido, né, aquele nosso afeto, às vezes pode ser que esteja perto de nós. E nós não percebemos, mas nós sentimos. Só que a gente sente, às vezes, a presença, muitas vezes sentimos o cheiro, às vezes você do nada te vem a lembrança na cabeça. E aquela pessoa tá perto, porque ela vem nos visitar. Ela não fica longe de nós assim como nós pensamos. Claro que quando pode, né? Porque tudo tem que ter uma permissão, não é assim. Então, ontem eu vendo, como eu falei, vendo a foto da minha mãe, né? Eu senti uma saudade assim e vi que é uma saudade inexplicável. Sabe aquele sentimento assim de faltar algo, faltar alguma coisa, e que eu sei que é a minha mãe. Mas quando você já sentiu aquela falta, aquela saudade inexplicável, que você não sabe o que é exatamente, você sente um vazio, assim, um aperto no peito, que você não sabe o que é. Para o espiritismo, isso é a saudade que você sente, a saudade do desconhecido, é uma saudade inconsciente, lá do mundo espiritual.
né? Porque você deixou amigos lá. A liberdade do espírito, né? Que deixamos no plano espiritual. Então, a gente está aqui agora no mundo material, né? Exposto às influências negativas, necessitando de esforços físicos e morais para nos melhorarmos. Né? E a nossa vibração atrai os nossos amiguinhos, né? Os nossos obsessores. E essas sensações de sentimento é motivado de grande angústia. E na maioria das vezes, porque não sendo um sentimento de alegria, ela traz tristeza, incerteza dos motivos pelo qual isso ocorre. Porque você não sabe por que está ocorrendo. Você não entende por que aquele aperto no peito, aquele sentimento de vazio. Porque é uma saudade inconsciente. Você não vai lembrar, mas você vai sentir, sabe? Então, a gente tem que sempre ter bons pensamentos, sempre fazer orações, porque eu sempre falo, o que acalenta a pessoa no mundo espiritual é a oração. O que nos conforta é a oração, assim como conforta a pessoa que está do outro lado, porque ela só partiu. E um dia nós vamos se encontrar. Eu sempre falo, né? Numa viagem, você se despede da pessoa, espera a pessoa, não fica triste, nada, fica feliz, porque sabe que dali a um mês você vai ver ela. Agora, no caso do desencarne, você se sente triste, abalada, porque você acha que nunca mais vai ver. Mas um dia nós vamos nos encontrar. Mas como nós somos imediatistas, queremos tudo para hoje, muitas vezes não acreditamos, ficamos na incerteza, né? Aquela história, nunca ninguém voltou para falar nada. Daí a gente fica na dúvida. Mas se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que tem muitas passagens bíblicas que dá a nos entender sim. Como Deus falou, né? Que há muitas moradas. Na minha casa há muitas moradas. Então a gente, se essas muitas moradas, são muitos planos espirituais. E a gente vai para aquele que nós estivermos conectados, né? Então, se você for bom, você vai para um lugar bom. Se você não for bom, você vai para um lugar não tão bom. Então, nós temos sim que pensar, orar e ter pensamento positivo. Por mais difícil que seja às vezes, porque para nós é uma prova, a gente perde um ente querido, é uma prova, é uma dor. Eu falo assim, é só quem passou para saber. A pessoa que não passa por isso, ela não pode falar. Ela pode falar, eu acho que é assim. Mas a pessoa que passa, ela sabe dizer o que é. E a dor da saudade, gente, é uma dor inexplicável. É uma dor inexplicável. Né? Mas fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, ilumine os lares de vocês e até.